O Ceará foi até Caxias do Sul, não jogou bem e ainda vai voltar com uma derrota bem lamentável diante do Juventude. Vamos falar um pouquinho de como é que foi esse Ceará 0, Juventude 1, na verdade Juventude 1, Ceará 0, resultado que fez com que o Alvinegro perdesse a oportunidade de conseguir fechar o seu melhor primeiro turno na história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, né? Se tivesse vencido, o Ceará chegaria a 27 pontos. Ele nunca conseguiu 27 pontos em 19 rodadas. Perdeu essa oportunidade ao ser derrotado diante do Juventude. Vamos falar um pouquinho de como é que foi essa partida. Na formação titular do Ceará, literalmente o time todo titular que vem se acostumando, desde o João Ricardo até o Mendonça, nenhuma grande novidade, nenhum jogador poupado, mas o que se viu foi um Ceará aceitando demais um Juventude, desesperado pela situação na tabela, vindo de uma derrota de 4-0 para o Flamengo, que se lançou totalmente ao ataque desde o início, mas carece de qualidade, né? O Juventude dominava a ação territorial, mas era muito bloqueado pelo Ceará, que se defendia. João Ricardo pouco trabalhava no jogo, essa que é a grande verdade, mas em compensação, ofensivamente, o Ceará era um time praticamente nulo. Quando tinha a bola, acelerava de forma desnecessária, não adiantava. O Vina tentava sair uma hora, em alguns momentos um revezamento de posicionamento com o Lima, né? O Lima vindo buscar essa bola por dentro, o Vina jogando mais pelo lado direito, mas o maior problema era a saída de bola habitual, muitas vezes feita com o Richardson entre os dois zagueiros, normalmente fazendo isso, espetando o Pacheco lá para o lado, falta qualidade. Acaba o time apostando muito em bola longa do Messias, e o que é uma festa para a defesa adversária que se retorna. Na volta do intervalo, a gente já viu um Ceará um pouco mais agressivo, tentando mais o ataque. Veio a substituição, a entrada do Vasquez no lugar do Lima. Se não criava tantas chances de gol assim, era um time que não aceitava tanto a pressão do Juventude. Já era um bom sinal, seria um time menos apático do que foi no primeiro tempo. Só que o futebol é meio cruel, né? Talvez nesse momento de virada de chave do Ceará, o Juventude faz o gol num raro relaxamento do Bruno Pacheco. O Juventude faz o gol com o Pita no cruzamento vindo da direita. E aí, o gol foi mais ou menos aos 20, o jogo vai até os 50. Foram feitas diversas alterações, entrou o Rigonato, entrou depois o Tiro Vina, entrou o Sobral, entrou o Lindoso, botou o Peixoto no lugar do Kleber. Mas o que se viu foi um time com um repertório ofensivo quase que nulo. Muita bola aérea, até numa delas um cruzamento que o Mendonça chega para cabecear e cabeceia para fora, mas pouca coisa de coordenação. Contra um Juventude que ficou, depois que achou o seu gol, muito retrancado, fechadinho, gastando tempo, não tentando se expor mais tanto. E aí é que vem algo que foi dito nas duas vitórias do Ceará contra Corinthians e contra Avaí, principalmente contra o Avaí. O Ceará ganhou 2 jogos em que ele teve bons momentos na partida e as individualidades muito bem. No jogo de hoje, esses momentos coletivos não aconteceram e as individualidades não apareceram também. E aí ficou ainda mais latente a falta de um repertório ofensivo maior. A dificuldade da saída de bola, de quando o adversário com vantagem consegue se retrair. Contra o Corinthians, por exemplo, tomou um gol muito cedo, rapidamente foi ao ataque e o Bruno Pacheco faz um golaço numa sobra e 5 minutos depois o Vina faz outro golaço. E aí o jogo mudou de configuração, o Ceará até joga muito bem, já com 2-1 no placar, poderia ter feito um placar até mais elástico. Contra o Avaí o jogo ainda foi mais igual. Alguns erros defensivos poderiam ter custado, alguns erros de saída de bola ainda com o jogo 0-0 poderiam ter custado um resultado contra o Avaí. Hoje nem foi a causa maior do resultado. O gol do Juventude não sai de um erro, né? Talvez você possa dizer que o Pacheco relaxou, mas a forma que o Ceará não conseguiu reagir remete aos erros anteriores e remete de que quando as individualidades, leia-se, o Vina não está muito bem, o Vina hoje fez um jogo abaixo, o Mendonça fez um jogo muito ruim, o Ceará carece de repertório, que a coletividade funcione. Nem mesmo a bola parada tem funcionado e acaba indo para a vala comum da bola aérea. Acho que o Vasquez mostrou alguma qualidade, acho que o Rigonato mostrou muita vontade, o Vasquez até conseguiu 2, 3 passes quebrando a linha de marcação do Juventude pelo lado esquerdo, né, do lado direito de ataque do Ceará, lado esquerdo da defesa. Num deles o Kleber ainda em campo recebe, no outro o Rigonato, que entra naquele espaço e cruza. Foi algo que não foi tão bem aproveitado, poderia ter sido mais, mas o fato é que o Ceará ficou devendo e sentiu demais. As individualidades não brilharam, o coletivo não mostrou serviço para dar outras opções. E aí uma derrota para lá de doída diante do Juventude.
Agora é aproveitar que tem uma semana de treino, o Marquinhos Santos reclama tanto, e com razão, de que o calendário é apertado, de que não tem tempo para treinar. O Ceará tem uma semana de treino praticamente, só joga no sábado contra o Palmeiras para fazer esses ajustes, para criar novas situações e, se possível, repensar um pouco essa saída de bola, principalmente se for o Richarlison para jogar por dentro. Ele até faz uma inversão ou outra, mas é um jogador muito mais de carregar. E aí acaba sobrando pro Luiz Otávio e pro Messias. Fica muito mais fácil você neutralizar um time que começa a construção dessa forma do que se sai numa coisa mais planejada, com mais qualidade. Eu fico por aqui, me despeço de todo mundo que está inscrito no canal. Se você não está inscrito, se inscreva, participe do Futebolês junto com a gente.